Prospectar novos clientes hoje em dia tá ficando cada vez mais difícil e mais concorrido. Tá todo mundo usando as mesmas estratégias, tentando prospectar os mesmos clientes. Por isso, nesse vídeo eu vou te ensinar uma estratégia criativa e fora da caixa para prospectar novos clientes para o seu negócio digital. Além de te ensinar que estratégia é essa e como implementar ela, eu vou te disponibilizar uma automação no N8N que faz com que essa estratégia funcione no piloto automático. Sim, ela vai trabalhar para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, gerando novas oportunidades de uma forma diferente do que a maioria dos outros negócios está fazendo. E é isso que faz com que essa estratégia funcione tão bem. Então, vem comigo e bora pro vídeo. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Vitor, fundador da Playbook Lab, uma agência de IA e automação com foco no departamento comercial. Eu fundei a Playbook Lab no ano passado com o meu sócio, Fernando, e hoje temos 9 colaboradores na equipe, crescendo mês após mês. Além dos projetos que a gente implementa, eu toco também a comunidade Playbook Lab no Discord, uma comunidade onde eu apoio e ensino pessoas de vendas a se especializarem em automação com inteligência artificial e também outros empresários digitais que estão trilhando o caminho de construir suas próprias agências de IA. Se você tem interesse em saber mais sobre os serviços da Playbook Lab ou acessar a comunidade no Discord, que é gratuita por sinal, basta clicar no link aqui na descrição. Sem mais enrolações, eu queria separar essa aula em 2 momentos, tá? No primeiro momento, a gente vai dar uma olhada num fluxograma que eu construí no Figma, só para a gente entender um pouquinho de como funciona essa estratégia, o potencial que ela tem, por que ela tem convertido tantos clientes aqui para a Playbook e para os clientes que a gente atende, e depois a gente vai pular lá para o N8N, onde eu vou mostrar um pouquinho do fluxo de automação que faz com que essa estratégia rode no piloto automático. Vamos nessa. Galera, a maioria das empresas que prospecta negócios, principalmente prospecção B2B, utiliza uma estratégia que já está rodando há, sei lá, décadas, um modelo de inside sales, onde na primeira fase você precisa gerar uma lista de possíveis leads, depois você precisa abordar essa lista, uma sequência de tentativas de contato e daí levar esses prospects, né, essas oportunidades para um funil de vendas com uma etapa de reunião de vendas, apresentação, proposta, negociação e por aí vai. Isso vocês estão acostumados, né? Então o jeito, a moda antiga, tradicional, e eu não estou falando que isso aqui é o jeito errado, longe disso, mas é um jeito que talvez já esteja um pouco povoado demais. A maneira mais tradicional que a gente vê acontecendo por aí são as empresas contratando ferramentas de mercado como Apollo, Snovio, Lucha e no caso de ferramentas nacionais, Driva, Hamper e várias outras, né? Que são ótimas ferramentas, têm uma ótima proposta, mas todas enquadradas nesse modelo um pouquinho mais antigo de prospecção de novos clientes, né? Então essas são ferramentas que te permitem, por exemplo, gerar lista de leads. Esse aqui é um print de uma dessas ferramentas, você com base em alguns filtros, né? Eu quero leads de tal segmento, de tal indústria, de tal cargo no Brasil, empresas de X a Y colaboradores, você vai sair com um tabelão lá de 500, 1.000, 1.500, 2.000, 5.000 leads, oportunidades que existem no banco de dados dessas ferramentas. Geralmente essas ferramentas vão te entregar dados bem legais, então nome, e-mail, algumas delas acham telefone, nome da companhia, cargo, informações do perfil dessa pessoa, informações da indústria, da empresa, super legal. Então as ferramentas em si elas são ótimas. O grande problema é que depois de gerar essa lista, as empresas costumam levar esses leads por uma sequência, a gente chama de sales engagement, né? Mas é uma sequência de abordagens que a própria ferramenta faz de forma automática. Então a sequência tem o start, daí manda um e-mail, depois espera alguns dias, faz mais um e-mail, aí verifica se o e-mail foi aberto, se sim, se não faz um envio de um LinkedIn, uma mensagem no LinkedIn, daí espera, blá, blá, blá. Vocês entenderam a ideia aqui, né? Então é um sequenciamento de abordagem que é totalmente automático. Isso já ajuda bastante, porque sem essas ferramentas e um modelo, uma estratégia ainda mais retrógrada seria fazer tudo isso com um humano, né? Escrevendo os e-mails, esperando os dias e fazendo as ações. Isso aí não precisa ser assim há muito tempo, né? A gente usa essas ferramentas para fazer esse sequenciamento. O grande problema é que as empresas e as pessoas que coordenam esses times costumam personalizar os e-mails com nome, empresa e cargo. Então, oi, fulano, vi que você é cargo na empresa, e solta o pitch na cara da pessoa. Criei uma plataforma que faz isso, ajuda empresas como a sua a resolver tal dor, ou permita-me apresentar minha solução, que é pior ainda. Então, esse aqui é o grande problema. As ferramentas em si são ok, mas a forma como as pessoas fazem faz com que elas sejam só mais um boi numa manada. Tem nada de diferente. Provavelmente a pessoa recebe essa mesma prospecção com um pitch parecido, com um e-mail parecido, de 200 outras pessoas no mesmo mês. Isso porque
Se você usa uma dessas ferramentas, tem grande chance de todos os teus concorrentes também usarem, né? As pessoas já estão alertas, já tomaram ciência sobre esse modelo de prospecção de clientes. Então, existem grandes chances de que você seja só mais um boi nessa manada de pessoas tentando prospectar com a mesma estratégia, com o mesmo pitch, com as mesmas copies de e-mail e, o pior, os mesmos clientes, né? Isso faz com que toda a conversão, tradicionalmente, desse modelo aqui caia demais, né? A gente vê 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás, essa era uma estratégia que tinha uma taxa de conversão super legal. Mas ela vem caindo, e ainda mais depois da era da IA e automação, vem caindo ainda mais, né? As pessoas estão cansadas disso aqui. Então a tendência é que você precise de muito volume para que esse tipo de estratégia renda algum resultado prático em reuniões agendadas, em negócios fechados. O que eu quero propor para vocês é uma nova forma de enxergar para a jornada do consumidor. No modelo original que a gente acabou de ver, as chances são grandes de você tentar prospectar pessoas que, apesar de estarem dentro do perfil de empresa que você gosta de atender e que você consegue atender, não necessariamente essas pessoas e empresas estão no momento de comprar ou de usar o seu serviço, o seu produto. Por mais que você saiba que você pode ajudar elas, às vezes não é o momento, às vezes elas já estão bem atendidas. Então, a nova forma de enxergar para tudo isso é tentar detectar na jornada do cliente, na jornada do consumidor, momentos onde a intenção de compra possa ser maior do que outras empresas que, apesar de serem iguais, estarem dentro do teu perfil de cliente, estão em um outro momento sem muita intenção de compra. Como que a gente consegue fazer isso? Existem várias formas, hoje eu vou mostrar uma delas para vocês, mas basicamente existem ferramentas que você consegue utilizar para traquear quem são as empresas que estão visitando o seu site. Essa é uma intenção de compra super legal. Se a pessoa chegou até o teu site, grandes chances de que ela estava procurando por uma solução como a sua. E eu não tô falando aqui de pessoas que convertem em formulário, tá? Isso é óbvio, é o básico, e daí a gente até sai de uma prospecção outbound e vai para uma prospecção inbound, a pessoa converteu, né? Eu tô falando de pessoas que visitaram o site e não preencheram o formulário. Ou seja, em tese, você não conseguiria prospectar essa pessoa, você não tem os dados dela. Mas existem ferramentas que podem fazer esse monitoramento de visitantes no teu site. Elas detectam quem é a empresa, em nível empresa, você não consegue saber quem é a pessoa via ferramenta, mas se você sabe que a empresa X visitou teu site e que você costuma vender para o departamento do RH, por exemplo, é fácil você, via automação, entender quem são os colaboradores dessa empresa que trabalham no RH e iniciar uma campanha de prospecção com essas pessoas. É bem provável que você acabe impactando aquele visitante do seu site em algum momento, né? Curtidas, comentários em publicações, principalmente publicações do LinkedIn, são ótimos sinais de intenção. Se você ou a página da empresa posta sobre um assunto relacionado, por exemplo, à automação com IA, e uma pessoa constantemente está curtindo ou comentando, pedindo materiais sobre esse assunto, é um ótimo momento, é um sinal de intenção para que a gente comece uma prospecção e faça uma abordagem. Notícias ou eventos, participação da empresa em eventos. Notícias, por exemplo, a empresa acabou de captar investimento. Às vezes é um momento ideal de você ir lá propor uma solução, porque essa empresa vai passar por um momento de aceleração, de crescimento, né? Talvez a sua solução encaixe nesse momento. Participação em eventos, se a empresa participou em um evento, seja como expositor, patrocinador, ou até mesmo só compareceu a um evento. Ótimo momento também para falar sobre o tema daquele evento do qual ela participou e tentar oferecer a sua solução para isso, né? E o que a gente vai usar hoje aqui como exemplo e falar bastante sobre são os monitoramentos de vagas abertas ou contratações que essa empresa está fazendo. No meu caso, por exemplo, aqui na Playbook a gente constrói AI SDRs, né? São os vendedores, os SDRs virtuais, totalmente construídos com inteligência artificial para substituir ou acelerar o atendimento de pré-vendas no WhatsApp. É ótimo sinal de que as empresas podem estar precisando de uma solução como a nossa, são as empresas que estão contratando, estão com posições de SDR aberta. Aí eu posso impactar essas empresas com um discurso do tipo: vi que vocês estão com a vaga de SDR aberta há 2 semanas. Você já pensou em solucionar isso com um SDR virtual, com inteligência artificial? E uma simples mensagem assim garante que eu estou sendo diferente do restante dos bois, porque provavelmente ela não recebe e-mails com essa intenção, com essa copy, com essa abordagem. Eu consigo garantir que essa pessoa pelo menos vai acreditar, né, que eu pesquisei sobre a empresa, pesquisei a vaga, vi a vaga em algum lugar e estou escrevendo esse e-mail manualmente para prospectar ela. E eu toco
numa dor que, pelo menos para mim, com esse exemplo, e acho que dá para imaginar aí diversos outros exemplos de outras vagas abertas, você consegue cutucar dores específicas porque a empresa está contratando uma vaga específica e você consegue ajudar a resolver aquilo ou a incrementar aquele trabalho que a pessoa que está sendo contratada vai fazer e por aí vai, né? Então acho que exige um pouquinho de criatividade para pensar, mas vocês entenderam a grande diferença entre isso aqui, que é planilhão, lista, mandar um e-mail igual para todo mundo com pouca personalização, sem nenhum tipo de gatilhos de intenção ou sinais de intenção, né? E ir para algo parecido com isso aqui. Aqui eu só listei 4 sinais, mas existem outros, né? Que a gente consegue monitorar usando ferramentas de mercado ou automação para fazer abordagens mais relevantes em momentos mais relevantes, tentando fazer com que a nossa conversão seja mais alta. Agora que vocês pegaram a ideia que eu queria trazer do que é o tradicional e do que a gente está tentando trazer como visão do que é mais correto, eu quero trazer para vocês um exemplo, usando como base essa contratação aqui, vagas abertas, para vocês verem o que a gente vai fazer e essa automação está rodando aqui na Playbook em alguns clientes nossos, tá? A primeira coisa é, a gente quer monitorar as vagas que estão em aberto, empresas que estão publicando vagas, né? Eu vou usar o LinkedIn como base. Lá no LinkedIn a gente consegue fazer uma busca, estilo essa aqui, né? Essa aqui é uma URL de busca, né? Do LinkedIn, onde eu bato alguns filtros, então vagas abertas, as mais recentes, só dessa última semana, são vagas de vendas, cargo, e eu coloquei aqui o título da vaga, né? A minha query aqui, a busca foi por SDR. E ele vai me trazer uma lista de várias e várias vagas de diferentes empresas que estão aqui listadas como vagas abertas, né? Normalmente, sem a era da automação e inteligência artificial, eu poderia colocar uma pessoa, um ser humano, para ficar aqui visitando essas vagas, pegando a empresa. Então eu vou clicar aqui na Cursor, né, que é essa empresa, vou até a empresa, acho quem é o decisor, seja do RH, seja de vendas, encontro o perfil do LinkedIn dessa pessoa e vou fazer uma abordagem. Oi, fulano, vi que você está com uma vaga de SDR aberta, vocês já pensaram em criar uma IA que substitui o pré-vendedor e acelera o ciclo de vendas? E ia fazer essa prospecção manual. Obviamente, na era que a gente vive, é possível automatizar isso. A gente vai usar para essa automação Appify. Appify é um marketplace de scrapers, né, para que a gente consiga raspar dados da internet, e um dos scrapers que existe lá dentro é um scraper que coleta todas essas vagas. Então a gente está falando aqui de 192 resultados. Esse scraper rapidinho consegue coletar dados e informações de absolutamente todas as vagas que estão dentro desse filtro que a gente fez. A gente vai colocar para que essa automação, esse scrape, aconteça uma vez por dia. Então eu posso monitorar dia após dia todas as novas vagas que estão sendo publicadas e pegar aquelas vagas fresquinhas, né? Nesse scrape, a gente coleta as informações da empresa que postou a vaga, mas não volta, né, nas informações quem são as pessoas que trabalham nessa empresa. E para a gente prospectar, a gente quer saber quem são as empresas. No meu caso, eu gosto de falar com o gerente de vendas ou o coordenador de vendas em empresas acima dos 100, 150 colaboradores. E quando a empresa tem um número de colaboradores um pouco menor, eu não tenho problema em falar com o fundador, até porque para empresas desse porte, ele está mais participativo ali no departamento de vendas e com a galera de vendas, né? Então o que a gente faz é passar de volta. A gente vai usar um outro scraper do Appify para encontrar quem são as pessoas que trabalham dentro da empresa que postou a vaga, que tem o cargo gerente de vendas, fundador, coordenador de vendas e por aí vai, né? Cargos correlacionados. E depois disso, a gente vai automatizar também a prospecção via LinkedIn, que é ir lá no perfil da pessoa e mandar uma mensagem para ela. Oi, fulano, vi que vocês estão com a vaga aberta e blá, blá, blá. Para isso, a gente vai usar uma ferramenta chamada Prosp. Vitor, dá para fazer isso aqui 100% via N8N, usando um software de no-code, low-code para fazer automação? Até dá. Existem APIs que fazem o disparo direto da mensagem no LinkedIn, mas via Prosp a gente consegue construir algo parecido com isso aqui. Um sequenciamento de mensagens, né? Então basta mandar o lead lá para dentro, você cria uma sequência usando uma ferramenta pronta para fazer cadenciamento via LinkedIn. Eu super indico a Prosp, a gente já vai ver o porquê, mas um dos principais motivos é que lá a gente consegue enviar mensagens de voz. As mensagens de voz no LinkedIn, por serem pouco utilizadas, fazem com que a gente se distancie ainda mais da grande maioria das outras pessoas que fazem prospecção, principalmente prospecções automatizadas, mas sem consciência do que estão fazendo, né? Onde todo mundo prospecta via texto. E daí, do nada, você manda uma mensagenzinha que vem em voz, ninguém usa isso, né? A Prosp AI faz isso e a gente consegue ter boas taxas de abertura com esse áudio, fora de que a gente cria muito mais conexão com as pessoas usando nossa voz do que usando só o texto. Beleza? Agora a gente entendeu um pouquinho mais sobre toda essa estrutura do modo antigo, né, de fazer prospecção, que não tem nada de errado, inclusive várias das empresas que a gente atende continuam fazem assim ainda, mas em paralelo a gente precisa
começar a colocar para rodar estratégias que vão mais nesse sentido, um sentido um pouquinho mais inovador e que nos distanciam das demais empresas prospectando os mesmos clientes que a gente. Bora pular agora para o N8N, que eu quero mostrar uma automação que faz esse processo aqui de monitoramento de vagas postadas, encontra os perfis ideais de pessoas dentro da companhia e envia para a Prosp para fazer o cadenciamento de mensagens de prospecção. Antes de explicar o que está rolando aqui, eu só queria falar que na descrição do vídeo você encontra o material para acessar também esse arquivo JSON para você poder importar para dentro do seu N8N. Então você vai baixar esse documento, vir aqui em importar através de um documento e você vai receber exatamente isso aqui. Se você fizer isso, você obviamente vai ter que reconectar algumas APIs, colocar algumas credenciais, claro, né? E talvez modificar uma coisinha ou outra no fluxo. Esse fluxo serve para mim, prospectando pessoas de vendas, né? Talvez esse não seja o seu cenário, e daí precisa de uma modificação ou outra, mas isso aqui vai cortar um caminho enorme aí se você está tentando automatizar um processo de prospecção diferenciado, inteligente, como esse que a gente acabou de ver, tá? Então vamos nessa. O fluxo ele começa de forma agendada, todos os dias ele vai rodar uma vez por dia, dá para definir o horário que isso acontece também, e nessa primeira parte, nesse primeiro bloco, a nossa missão é usar o LinkedIn para extrair as vagas postadas nas últimas 24 horas. Para isso a gente vai usar a Appify, um scraper específico, inclusive está aqui ele, tem vários similares, esse aqui tem um custo de $6 a cada 1000 jobs que você coletar, tem mais baratos, é só encontrar aí, mudam poucas coisas, tá? E o que a gente precisa passar para dentro desse scraper é o URL de search, de busca da vaga que a gente quer. Então, para fazer isso, basta entrar no LinkedIn e simular a busca da vaga. Então, eu coloquei aqui a palavra SDR, vou clicar em vagas e começar os filtros, né? Aqui eu já tenho as vagas de SDR. Eu posso também usar todos os filtros aqui no canto direito e selecionar mais coisas, né? Então, vamos supor que eu queira vagas específicas de uma cidade, abertas para uma cidade, setores específicos de uma indústria, se a função é em algum departamento específico. Depois que eu terminar esse filtro, basta eu copiar essa URL e é isso aqui que a gente precisa passar para dentro do Ator. Se vocês quiserem testar, dá para testar os resultados usando o próprio a interface da Appify, mas como a gente quer deixar tudo automatizado, a gente usa um nó específico da Appify, uma requisição via API, né, para a Appify, para usar isso aqui de forma automática uma vez por dia, via N8N. Uma coisa importante que eu quase esqueci de falar, é bom que a gente use este aqui, ó, a data do anúncio, sempre últimas 24 horas, né? Então eu exibiria só esses resultados. Ou então, se eu quiser colocar aqui o schedule trigger, né? O gatilho, ele aconteça só uma vez por semana, eu posso modificar aqui também para uma vez por semana. Então ele vai demorar mais para acontecer, mas teoricamente vai pegar as mesmas vagas ou vagas muito parecidas, tá? Como próximo passo aqui, a gente tem um nó onde a gente define se a empresa ela está entre um certo número de colaboradores. Isso aqui é importante para o nosso caso, porque para empresas muito pequenininhas, a gente não costuma atender, o nosso ticket fica fora. Para empresas muito, muito grandes, a gente também não costuma atender. Então eu deixei esse filtro aqui para que logo no início a gente já remova do fluxo as empresas que não se enquadram dentro desse perfil de número de colaboradores e a gente evite de passar ela por todos os outros nós, né? A gente define alguns dados aqui dentro, que vão ser os dados que a gente vai utilizar para os próximos nós. E por último, nesse bloco, a gente analisa se essa vaga, essa empresa, né, que postou a vaga, tem os campos de slogan e descrição da empresa. Isso costuma ficar aqui, vamos pegar essa empresa aqui, compara a cidadania. Se ela tem o slogan, tá aqui, eles chamam de slogan isso aqui, e o sobre, né, essa descrição aqui da empresa, que inclusive essa aqui não tem, né, tá sem o sobre. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente vai passar nos próximos nós por um nó de inteligência artificial, cujo objetivo é encontrar, dentro das empresas que postaram as vagas, empresas que são empresas de hunting, né? São empresas de RH especializadas em postar vagas e encontrar candidatos. A gente não quer prospectar essas empresas, porque não são elas que estão contratando SDR para a empresa delas. Elas estão contratando SDRs para outras empresas. Então, ficaria muito estranho eu tentar prospectar essas empresas com um pitch bem desalinhado. Então, aqui a gente tem dois agentes que vão fazer a função de entender se essa empresa que acabou de postar a vaga é uma empresa de headhunting ou não. E eles só vão deixar avançar no fluxo as empresas que não são de headhunting. Por que a gente tem duas IAs aqui, dois agentes? O primeiro deles está treinado para ler a descrição da empresa e o slogan, por isso a gente define esses campos nesse nó, e com base nessas duas informações ele entende se a empresa é de headhunting. Isso já é o suficiente para ele evitar passar empresas que não são as empresas que a gente quer prospectar. E neste segundo agente,
é quando a gente não tem essas informações, então fica super arriscado, a gente só tem o nome da empresa e não tem nada sobre ela. Nesse caso, a gente vai usar o Tavily. O Tavily é uma ferramenta de Google Search, ele faz buscas no Google, e a gente vai fazer buscas pelo nome da empresa. Dessa forma, a gente vai obter as informações que a gente gostaria de ter tido antes, para de volta definir se essa empresa deve avançar ou não. Então, basicamente, esses dois agents têm um prompt muito parecido, né? Então, aqui estão os dados da empresa, e o objetivo aqui do agente, ele é treinado a você é um caçador de headhunters, seu objetivo é analisar a descrição e o slogan para repassar as informações de vaga e tudo mais. Então, ele decide se a empresa é de headhunting ou não, nesses dois nós aqui. A gente está usando a OpenAI no GPT-4.1 Mini, é uma tarefa relativamente simples, então nem precisa gastar muitos tokens nisso aqui. Depois que eles fazem essa decisão, a gente avança para o próximo fluxo, levando apenas aquelas empresas que estão dentro do perfil, e por enquanto a gente já reduziu bastante o número de empresas. Primeiro porque a gente excluiu aquelas que não tem um número de colaboradores que é satisfatório para a gente, e depois a gente excluiu aquelas empresas que nem são elas que estão precisando do SDR. Agora a gente vai precisar fazer a busca de quem são os decisores, né? Quem é a persona, o decisor que eu quero conversar dentro dessa empresa, porque até então os dados que a gente tem são os dados do perfil da empresa, eu não sei quem trabalha lá. Para isso, a gente também vai usar o Tavily e vai fazer uma busca com uma query bem específica. A query é o seguinte: head de vendas, aqui a gente passa o nome da empresa e aqui a gente usa a palavra LinkedIn. Então é como se a gente estivesse indo no Google e pesquisando head de vendas, Nike, LinkedIn, gestor de vendas, Nike, LinkedIn. E a gente faz essa busca usando o Tavily e ele usa o mecanismo interno para procurar essas palavras-chave, né, essas expressões dentro do Google. Outra coisa que o Tavily nos permite é fazer a exclusão, na verdade a restrição de domínios que a gente quer encontrar nessa busca. Então, quando a gente passa aqui para dentro o domínio do LinkedIn, isso quer dizer que todos os resultados que vão vir daquela busca no Google são páginas do LinkedIn, porque senão o Google está acostumado a trazer outras redes sociais, às vezes ele não vai encontrar a informação logo de cara e ele começa a trazer buscas paralelas, né, correlatas. Quando a gente passa essa informação aqui para dentro, a gente garante, a gente restringe que o Tavily só vai trazer as informações, os resultados vão ser só links do LinkedIn. Isso aqui vai trazer um resultado, um output, com várias informações desse retorno, né, dessas possíveis pessoas que são colaboradores dentro dessa empresa. E agora a gente teria, por exemplo, uma lista de possíveis LinkedIns, né, pessoas que são gerentes de venda, coordenadores de venda, analistas de venda da empresa que postou a vaga ontem, né, nas últimas 24 horas. Com esses dados em mãos, a gente vai para uma última parte, porém não menos importante, de todo o fluxo. Agora a gente precisa fazer uma última verificação. Será que os dados que o Tavily nos trouxe através da busca dele são confiáveis, ou talvez ele tenha trazido dados errados, ou pessoas que são ex-colaboradores, ou pessoas que trabalham numa empresa com um nome parecido com aquela empresa que a gente quer buscar? Isso é comum quando a gente está usando buscas dinâmicas no Google, né? Então a gente sempre coloca aqui um fluxo que garante que a gente vai prospectar, a gente só vai começar as interações com pessoas que a gente quer. Para isso, o que a gente faz? A gente vai retornar desse nó aqui os URLs do LinkedIn e a gente vai de volta usar a AppFy, só que dessa vez com um outro scraper, por exemplo, esse scraper aqui, que nos retorna as informações do perfil de uma pessoa. Então agora a gente vai usar o ator da AppFy para enviar para ele o URL de uma pessoa, né, um perfil, e ele nos trazer todos os dados. Então vem a bio, vem o histórico de trabalho, absolutamente tudo que tem no LinkedIn dessa pessoa vai retornar para cá. E dessa forma a gente consegue definir se o campo da empresa atual, né, a empresa que essa pessoa trabalha no momento, não o histórico, corresponde com o mesmo nome, né, o mesmo texto que a gente coletou lá no começo do fluxo. Se as duas empresas dão match, a gente garante que essa pessoa está trabalhando no momento nessa empresa e que não é um ex-funcionário, por exemplo. Dessa forma aqui, a gente reduz consideravelmente os possíveis erros neste fluxo todo que nos fariam passar um pouquinho de vergonha na hora de prospectar, porque a gente provavelmente ia prospectar uma pessoa que não faz sentido estar naquela prospecção, tá? Não que isso tenha grandes problemas, mas isso aqui ajuda a reduzir. E por último, a gente vai enviar essas informações, né, desses leads para dentro da Prospe, que é a ferramenta que cuida do sequenciamento da cadência de prospecção. Eu não quero me aprofundar muito na construção da cadência dentro da Prospe, porque como ela é uma ferramenta, é super intuitivo de fazer e tem muito conteúdo sobre ela na internet também. E outra, como é uma ferramenta paga, e essas ferramentas de sequenciamento de cadência e tal, elas não são das mais baratas, talvez alguns de vocês prefiram usar
outra ferramenta para isso, ou até mesmo quando chegar nesse step fazer manual. E é super possível, só lá no final da nossa automação a gente substitui isso aqui por uma planilha. Por exemplo, a gente vai ter todos os dados planilhados e eu poderia fazer essa ação manual usando meu LinkedIn e tudo mais, tá? Então, como eu sei que são poucas pessoas que talvez contratem a Prosp, sigam o fluxo exatamente do jeito que eu estou ensinando aqui, não vale a pena a gente se aprofundar muito. Mas eu queria que vocês dessem uma olhada nisso. Isso aqui é uma carinha de uma prospecção, de um sequenciamento, aliás, de prospecção automático. A gente tem nessa campanha mais de 2.500 pessoas já passaram por esse fluxo aqui. A primeira coisa que a gente faz é verificar se esse lead, né, é primeiro grau de conexão. Nesse caso já poderia sair mandando mensagem, se não, a gente manda solicitação de conexão, espera alguns dias, manda mensagem, espera mais alguns dias, manda mensagem e por aí vai, vocês conhecem, né? Quando a gente dá uma olhadinha aqui em Analytics, só para vocês darem uma olhada nos resultados que esse tipo de campanha tem, foram quase 2.500 pessoas, né, que passaram pelo processo. A gente teve mais de 50%, 51% de taxas de aceite, então 1.200 pessoas aceitaram o convite de conexão e mais de 300 pessoas responderam, quase 26% de taxa de resposta, que é uma taxa absurdamente alta. Isso não quer dizer que são 300 pessoas prontas para comprar, a maioria dessas respostas na verdade são negativas, né? Mas isso aqui é um ótimo começo, é um ótimo start para quem está querendo gerar mais pipeline de vendas, está querendo gerar mais oportunidades. E, gente, o melhor de tudo, 100% automático. Isso aqui pode rodar todos os dias num fluxo automático, você deixa lá rodando e nem se preocupa mais. Você só fica acompanhando as mensagens chegando no teu LinkedIn e repassando ao time de vendas para que eles iniciem o processo de vendas com essa galera. Eu sei que tudo isso aqui parece complicado, mas acredita em mim, não é tão difícil assim. Eu não sou formado em nenhuma área correlata ao desenvolvimento, eu sou administrador de formação. E com um pouco de curiosidade, bastante esforço, eu consegui colocar isso aqui de pé, então tenho certeza que você também consegue. Na descrição você vai encontrar o link para o site da Playbook Lab, caso você queira conhecer melhor os nossos serviços e agendar um papo com a gente. Meu LinkedIn também está à disposição, eu publico bastante por lá. Você vai encontrar o material com um arquivo JSON para você pegar esse arquivo e importar para o teu N8N, e você vai encontrar também o link para acessar a comunidade da Playbook Lab no Discord. A comunidade é gratuita, porém alguns canais lá dentro são pagos, estão privados, né? Assim que você entra na comunidade, tem um passo a passo, você tem também a opção de fazer o upgrade para um membro VIP, onde você tem acesso a canais particulares, com tempo de resposta mais rápido. Eu estou sempre disponível nos canais de voz para a gente bater papo durante o dia. A equipe Playbook Lab também está lá dentro assessorando com as dúvidas, ajudando, por exemplo, a construir sistemas como esse aqui para você. E, além disso, a gente ainda tem lives, encontros semanais para discutir sobre automação, venda, empreendedorismo, agência de IA e todos esses assuntos. Então, deixo aqui o meu convite para que você participe da comunidade. E se você gostou desse vídeo, se isso aqui te ajudou de alguma forma, eu peço que você se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos por aqui. Um abraço, até mais!